Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Iniciativa do governo estadual visa zerar as emissões líquidas de carbono. Novos radares serão instalados nas rodovias de São Paulo. Organização Pan-Americana de Saúde emite alerta de risco para a febre oropouche. Governo de São Paulo apresenta projeto que cria Polícia Penal do Estado. E na nossa entrevista de hoje, a advogada Karen Almeida vai falar sobre a instalação de câmeras de segurança em instituições de ensino. E ainda nesta edição, nós temos uma entrevista com a CEO do Grupo Paraná Pesquisas, com todas as informações sobre pesquisa eleitoral. Essas e mais notícias você confere agora no Boletim Câmara. Entrou em vigência no dia 26 de junho a lei de autoria da vereadora Vivi da Rádio do Republicanos, que trata da instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e outros dispositivos de segurança nas escolas, creches públicas e instituições de ensino particulares. O primeiro artigo do projeto de lei, que obrigaria a instalação das câmeras, foi vetado pelo prefeito. Agora, esse veto deve ser analisado pelo plenário. E ainda nessa edição do Boletim Câmara, nós vamos receber a advogada Karen Almeida, que vai comentar sobre esse projeto e também responder algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Então, você que nos acompanha, se quiser participar conosco aqui do nosso boletim, também enviar alguma pergunta para a nossa convidada, fique à vontade. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. E nós seguimos nosso boletim com as informações das estradas que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, e Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento. A viagem segue tranquila, sem trânsito e também sem neblina. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 2 pontos de congestionamento na altura de São José dos Campos. As ocorrências são na altura da Vila Tatetuba e de Eugênio de Melo. Por isso, atenção do motorista nesse trecho aí de mais movimento e também cuidado com o volume de veículos, que é sempre muito esperado na Dutra. As informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo lançou, na semana passada, uma iniciativa que visa zerar as emissões líquidas de carbono. A repórter Tânia Vinhas explica mais sobre esse assunto. As pesquisas mais recentes não deixam dúvida de que, para evitar os piores impactos da mudança climática, as emissões globais de gases de efeito estufa não precisam apenas cair pela metade nos próximos 10 anos. As emissões líquidas precisam zerar. Explicando de uma maneira simples, o zero líquido se refere ao equilíbrio entre a quantidade produzida de gás de efeito estufa e a parcela removida da atmosfera. Chegamos a zero líquido quando o valor que adicionamos não é maior do que a quantidade retirada. Pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado lançou o novo ciclo do compromisso SP Carbono Zero. A iniciativa está alinhada à campanha Race to Zero, da ONU, cuja meta é zerar essas emissões até 2050. A partir deste mês, o sistema de reconhecimento das entidades participantes será atualizado, levando em conta seus compromissos e ações na neutralização de gases de efeito estufa. O projeto estimula que organizações paulistas, independente do seu porte, apresentem o seu inventário de emissões diretas e estabeleçam uma trajetória de descarbonização para o futuro. Ao aderirem de forma voluntária, elas precisam informar suas emissões e seus marcos temporais de redução para 2030, 2040 e 2050. Em contrapartida, recebem um reconhecimento do governo, conforme o nível de compromisso informado. Teremos o selo bronze, prata, ouro e platina. Quando o assunto é efeito estufa e aquecimento global, estamos todos no mesmo barco.
Então, esse compromisso é muito importante. Vale ressaltar que o Brasil está na 6ª posição no ranking da ONU como o maior poluente. E eles buscam diminuir a emissão investindo em energia eólica offshore. E aí você me pergunta o que isso significa, né? E olha, a explicação é simples. A energia eólica offshore é aquela fonte de energia obtida dos ventos que sopram em alto mar. E a integração dessas fontes é estratégica para que o Brasil consiga zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. E esse é um compromisso importante e precisa ser pauta de discussão na nossa sociedade. Obrigada, Tânia, pelas informações. E se você que nos acompanha quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Ele aparece aí na tela para você. É o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o nosso Boletim Câmara e a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. Inclusive, hoje nós temos entrevista ao vivo aqui no nosso Boletim Câmara e você também pode mandar a sua pergunta. Ontem foi dia de sessão ordinária, é claro. Terça-feira a gente já está acostumado com esse compromisso, né? E agora nós vamos trazer um pouquinho do que foi discutido pelos parlamentares. O horário das sessões ordinárias da Câmara de Taubaté, que acontecem às terças-feiras às 16h, pode ser alterado. Confira agora as informações com o repórter Lincoln Santiago. Mudança à vista nas atividades da Câmara. O horário das sessões ordinárias, que acontecem nas terças-feiras, às 16h, deverá ser adiantado para as 14h. A alteração está prevista no projeto de resolução de autoria do vereador Nunes Coelho, aprovado em primeira votação no dia 6. Segundo a justificativa do projeto, o horário atual tem gerado transtornos com relação ao término das sessões ordinárias, que normalmente se estendem até às 9 ou 10 horas da noite. A permanência até o horário noturno tem se mostrado extenuante e prejudicial aos trabalhos, diz a justificativa. O projeto depende de segunda votação e promulgação pela presidência da Câmara para que a mudança seja efetivada. Desde 1990, quando o regimento interno aqui da Câmara entrou em vigência, os horários das sessões já passou por diversas alterações, variando entre segunda, terça, quarta-feira, no período da tarde ou noturno. Então, nós vamos continuar acompanhando. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E agora nós vamos com as manchetes dos principais jornais da nossa cidade e também da região. Jornal O Vale destaca: Covid-19. OMS cita aumento de casos e queda alarmante na vacinação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dados de sistemas de vigilância em 84 países apontam para um aumento substancial na detecção de testes positivos para a doença. Diário de Taubaté destaca: Estado de São Paulo prorroga até 13 de agosto as inscrições para professores do ensino técnico. Para se inscrever no processo seletivo, profissionais interessados devem se cadastrar no site da FGV, que é a empresa responsável pela prova de seleção. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: pela primeira vez, mulheres comandam o Brasil no número de medalhas olímpicas. Dos 13 pódios até agora nos Jogos Olímpicos de Paris, 9 vieram com elas e 3 com eles, além de 1 por equipe mista. E por fim, a manchete do Estadão: saneamento. Investimento bate recorde após marco legal, mas a universalização em 2033 deve atrasar. Passados 4 anos desde a adoção do novo arcabouço regulatório, participação da iniciativa privada e aportes no setor ganham tração. Mas ritmo de investimento ainda é insuficiente para garantir cumprimento das metas previstas. O governo de São Paulo planeja instalar 649 radares em estradas estaduais até janeiro de 2025, melhorando a segurança e a fiscalização. A iniciativa visa reduzir acidentes em até 50%.
As informações com o nosso repórter Lucas Levin. O Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo anunciou o plano para instalar 649 radares de velocidade em mais de 150 estradas do estado até janeiro do próximo ano. O investimento estimado é de R$ 202,6 milhões de reais. A instalação dos novos radares é parte essencial do Plano de Segurança Viária do DR, que busca reduzir os acidentes de trânsito em até 50% até 2030. De acordo com o superintendente do departamento, Sérgio Codelo, a medida permitirá um controle mais rigoroso do tráfego, além de fornecer dados estatísticos importantes sobre o fluxo de veículos nas estradas. Aqui na nossa região, a instalação dos radares vai atender a uma ordem judicial que determina a colocação de dispositivos de controle de velocidade na rodovia Oswaldo Cruz, para reduzir o número de atropelamentos de animais no Parque Estadual da Serra do Mar. 10 radares serão instalados nesse trecho específico. Com a publicação das propostas financeiras e a análise de documentos, o processo licitatório deve ser concluído até o fim de setembro. As empresas vencedoras terão cerca de 90 dias para a instalação e aferição dos aparelhos pelo Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, e para a realização de obras estruturais e de sinalização necessárias para o controle eletrônico de velocidade. É dever do Estado melhorar a segurança nas estradas e garantir um trânsito mais organizado e também mais seguro. Tomara que em breve todos os motoristas das estradas estaduais aqui de São Paulo possam sentir os efeitos positivos dessa iniciativa. Obrigada, Lucas, pelas informações. E a Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta epidemiológico de alto risco contra o vírus Oropouche na América Latina, principalmente aqui no Brasil. Vamos entender melhor sobre esse assunto com a repórter Tânia Vinhas. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 5 casos de febre do Oropouche, doença causada pela picada do mosquito maruim, também conhecido como mosquito pólvora, que estiver infectado com o vírus. 5 casos aqui ainda é bem pouco, mas a Organização Pan-Americana da Saúde, que atua como escritório regional para as Américas da OMS, fez um alerta para todo o país, principalmente para a região amazônica. Na América Latina, entre 1º de janeiro e 30 de julho, foram confirmados 8.078 casos de Oropouche. Desses, 7.284 casos, incluindo 2 mortes, foram registrados no Brasil, o que representa 90% do total. E, considerando apenas o total brasileiro, 65% estavam na Amazônia. Segundo o Ministério da Saúde, já temos casos em 21 estados, mas não há motivo para pânico. O Oropouche pertence ao grupo das arboviroses, como dengue, chikungunya e zika, e apresenta sintomas como febre súbita, dor de cabeça, dores musculares e articulares, além de tontura, calafrios, náuseas e vômitos. Mas são raros os casos de complicação. Não há tratamento específico disponível, mas medidas de prevenção não vão além do que já estamos acostumados. Evitar áreas com a presença de maruins, usar repelente, roupas compridas e sapatos fechados, eliminar água parada, fazer a limpeza de terrenos e, se possível, instalar telas nas janelas. Aqui no estado foram registrados 4 casos em 2 municípios no Vale do Ribeira. Então, por enquanto, nós estamos tranquilos. Mas é sempre bom lembrar de fazer a nossa parte, assim como na prevenção contra a dengue. Hoje é um excelente dia para a gente lembrar de dar uma olhadinha no quintal, no terreno também, verificar se a gente está acumulando alguma coisa que pode ser descartada, olhar os vasinhos das plantas, enfim, dar aquela verificada. Isso é cuidar não somente da nossa saúde, mas de todos, dos vizinhos, de toda a nossa cidade. Obrigada, Tânia, pelas informações. E agora nós recebemos aqui nos nossos estúdios a advogada Karen Almeida, que veio para comentar sobre a lei de autoria da vereadora Vivi da Rádio, que trata da instalação de câmeras de segurança em instituições de ensino. Karen, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigada, Laura. Bom, vamos lá. Quais possíveis problemas a gente poderia evitar dentro de uma unidade escolar com a instalação de câmeras de segurança?
O projeto de lei, ele foi feito com o objetivo de melhorar a segurança dos alunos, dos professores e dos servidores nas escolas municipais, tanto da rede pública como das instituições privadas, né, particulares. Isso seria motivado, talvez, por notícias que a gente acompanha no cenário nacional, algumas situações que poderiam ser evitadas em locais, em ambientes como esse? Sim, na verdade, o projeto ele teve iniciativa lá em 2022, quando a gente teve uma série de ataques nas escolas e com consequência de morte, né, de professores e alunos, e, sobretudo, com o caso de Suzano. Então, é essa questão. Agora, vamos partir, então, do princípio que as escolas já estão com esse sistema de câmeras, né, em funcionamento. Sim. Os pais dessas crianças que estudam nas escolas, crianças, adolescentes, eles poderiam, por exemplo, solicitar essas imagens? O projeto ele prevê que a direção escolar precisa fazer a administração das imagens, né? Com acesso por alguma justificativa e que tenha a advertência do sigilo com relação àquelas imagens, já que pode eventualmente ter algum menor envolvido. Então, cabe ali, dentro daquele projeto de lei, à unidade escolar fazer essa administração. Quais cuidados a gente deveria ter? Então, vamos supor que eu tenha um filho nessa unidade escolar, solicito por algum motivo. Qual é o cuidado que eu preciso ter também com o manejo dessas imagens, tendo em vista que elas vão mostrar não somente o meu filho, mas também outras crianças? Sim, eu acredito que os pais, eles precisam ter também o sigilo, né, que a lei prevê, inclusive, que o projeto prevê, inclusive, e tomar cuidado com relação à exposição desses menores, né, que a gente está falando realmente sobre menores de idade, sobre outras pessoas, então precisa, sim, ter esse cuidado. E a lei não prevê nada em específico, mas a gente aplica a lei geral, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a lei geral? Se o projeto não especifica exatamente, então, o que a gente leva em consideração na questão da privacidade? Sim, então, a privacidade é com relação aos menores, né? São crianças que estão ali envolvidas nas imagens. Então, a gente tem já um regramento geral que deve ser observado. Não só com relação a informações, mas também com relação a imagens. Então, a lei precisa ser observada. E com relação à intimidade, então, lugares onde as crianças trocam de roupa, por exemplo, vestiários ou até mesmo banheiro. O projeto ele só prevê a instalação nas áreas de entrada das escolas, nos pátios e nas salas de aula. Como a gente já tem praticado, inclusive em outros âmbitos, né, trabalhista, enfim, não podemos instalar em ambientes íntimos, como banheiros, vestiários, etc. E dentro da escola, ela é responsável, né, por manejar aí essas imagens, pelo armazenamento, inclusive. Dentro da escola, a gente precisaria de um profissional responsável por isso? Como deveria ser feito? O projeto não prevê especificamente isso, mas a Lei Geral de Proteção de Dados especifica que deve ter um responsável dentro daquela unidade por aquelas imagens, por aquelas informações. Então, eu acredito que sim, a gente precisa ter uma pessoa responsável e, ao que tudo indica, a direção escolar mesmo. A princípio, o projeto fala até na questão da segurança, né, dos professores, dos funcionários, dos servidores, né, em caso de escolas públicas. Mas e o outro lado? Esses profissionais poderiam se sentir invadidos, vigiados, poderia até ter uma mudança na condução ali dos trabalhos em razão da presença de câmeras? Você acredita que as pessoas possam se sentir também mais intimidadas com a presença das câmeras? Olha, eu particularmente acredito que as câmeras vão trazer um ganho muito grande para a segurança, não só dos alunos, dos professores e dos servidores. Então, acredito que não vai acontecer, né? Não é o objetivo. O objetivo é privar pela segurança das pessoas mesmo e também dos próprios alunos com relação, por exemplo, o aliciamento dos menores, né? Com relação ao envolvimento com o tráfico de drogas e outras questões. Então, acredito que isso não vai acontecer.
E qual a sua opinião se essas imagens podem gerar mais conflito? Então, eu penso numa situação, por exemplo, de uma criança que de repente cai num parquinho ou aparece com um roxinho, um machucado, e até então os pais contam realmente com a confiança, né? Com aquilo que os professores, que os funcionários vão relatar. Você acha que poderia abrir margem ali para que em qualquer situação os pais possam pedir essas imagens, por exemplo, sabendo que elas estão sendo gravadas? Eu acredito que sim. O projeto ele não especifica quais as situações que podem ser reportadas pelos pais ali, mas acredito que os pais possam ter acesso nesse tipo de situação. Óbvio que o próprio projeto prevê a justificativa, né, no acesso das imagens, mas acredito que isso pode acontecer também. Tá ótimo, Karen. Quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todo mundo que nos assiste. E agora nós vamos para a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quarta-feira, Taubaté pode ter um dia de sol, sem nuvens no céu e com uma noite de tempo aberto. As temperaturas variam entre 12 a 30 graus. Não há possibilidade de chuva. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 31%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h43 da tarde. Os dados são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. Lembrando que o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para hoje que afeta Taubaté, viu? Além de outras cidades aqui da nossa região. A umidade relativa do ar vai ficar entre 20% e 30%. É bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, vamos seguir as recomendações. Evitar esforço físico nas horas mais quentes do dia, geralmente no período da tarde. Manter a hidratação e também evitar a exposição solar, principalmente se você estiver sem proteção. O protetor solar, boné, óculos. O governo de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar que cria a Polícia Penal no Estado. A proposta agora passa a ser discutida entre os parlamentares. O projeto de lei complementar número 37 de 2024, enviado pelo governador, estabelece a Polícia Penal como órgão permanente de segurança pública, elevando ao mesmo patamar de importância das polícias militar, civil e técnico-científica. Além disso, unifica as categorias de agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária em uma única carreira. A nova função terá reajuste salarial de 23% para os antigos agentes de segurança e de 33% para os agentes de escolta. A Polícia Penal e sua corregedoria serão dirigidos por servidores de carreira policial e, para o ingresso na nova instituição, os candidatos deverão ter nível superior de ensino e qualificação e especialização serão aspectos valorizados para a progressão de carreira. A criação da Polícia Penal afeta diretamente a segurança pública da RM Vale, uma vez que a região conta com 11 unidades prisionais distribuídas por 5 cidades. Pedido do governador, o projeto está se tramitando em regime de urgência e já está sendo discutido na Alesp. Obrigada, Lucas, pelas informações. Estamos em anos de eleições municipais. Um assunto muito discutido nesse período são as pesquisas eleitorais. Como é feita uma pesquisa? Quais são os critérios? As pesquisas são confiáveis? E para responder essas e outras perguntas importantes, o nosso apresentador Miguel Cáter entrevistou a gestora Nair Quintanilha, que é CEO do Grupo Paraná Pesquisas. Vamos conferir agora a entrevista. Então, agora nós vamos conversar com a Nair Quintanilha, que é CEO do Grupo Paraná Pesquisas. Nós vamos conversar diretamente com a cidade de Curitiba, no Paraná. Vamos falar sobre a metodologia, a legislação, como se faz uma pesquisa com credibilidade em épocas de campanha eleitoral. Nair, tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceitado falar conosco.
Olha, é uma honra falar com os amigos aí de Taubaté, uns amigos que nos convidam e nos dão essa confiança e abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Nair, deixa eu começar perguntando para você como os institutos garantem a conformidade perante as leis que existem agora para a credibilidade das pesquisas, principalmente nessa época que vivemos agora de pré-campanha eleitoral. Certo, Miguel, é o seguinte, todo ano eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, todo um instituto ou qualquer pessoa que queira contratar uma pesquisa e divulgar esses resultados precisa ter ciência de que essa pesquisa ela precisa estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A gente é regido nesse ano pela Resolução 23.600/2019. Essa resolução, cada eleição, ela vai ganhando camadas, vão sendo adicionadas camadas a essa resolução para dar conta de algumas necessidades que vão aparecendo em cada eleição. Então, esse ano, por exemplo, a gente precisa subir, inclusive, o relatório da pesquisa completo no Tribunal Superior Eleitoral, para depois que as eleições terminarem, esses relatórios vão ficar acessíveis às pessoas para consulta, né, desses resultados. Então, sempre em ano eleitoral, seja eleições municipais, como as desse ano, sejam eleições estaduais ou federais, toda e qualquer pesquisa divulgada na mídia, nos jornais, revistas, televisão, precisam estar registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução, ela faz uma série de exigências ao Instituto de Pesquisa, né? Então, a gente precisa especificar nesse registro a cidade ou o estado que nós vamos fazer essa entrevista, a quantidade de entrevistas que nós vamos realizar, o período de coleta de dados, ou seja, o período em que a equipe de coleta, a equipe de entrevistadores vai estar em campo fazendo essas entrevistas e a partir de que data esses resultados podem ser divulgados. Além disso, a gente precisa também colocar toda a metodologia. Se essa pesquisa é pessoal, se essa pesquisa é telefônica, se essa pesquisa é telefônica robotizada, que agora tem um instituto, tem alguns institutos que fazem isso de maneira automatizada. Enfim, a gente precisa deixar nesse registro bem claro tudo que nós vamos fazer, inclusive o questionário que nós vamos utilizar. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Muito se fala, por exemplo, eu estou numa cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos, e fala-se muito na amostragem, né? Para poder ter aí uma pesquisa fidedigna. Qual é o número, por exemplo, para uma cidade do porte de Taubaté, vocês que já devem ter realizado pesquisas, uma vez que vocês atuam no país inteiro, aqui na cidade de Taubaté? Qual é o número mínimo de uma amostragem? Olha, o número da amostra, o tamanho dessa amostra, ela depende de alguns fatores, sabe, Miguel? A gente precisa dizer assim, digamos que o Miguel queira contratar uma pesquisa minha e fale assim, Nair, eu quero uma pesquisa aqui na cidade de Taubaté. A minha primeira pergunta para você vai ser, como que você quer ver esses resultados, Miguel? Você quer ver esses resultados por bairro? Você quer ver esses resultados por região da cidade? Você quer chegar na camada lá, você quer saber a opinião das mulheres que moram em determinada região da cidade? Cada recorte que eu vou fazendo nessa pesquisa vai necessitando que essa amostra seja maior, porque aí eu vou ter que ter grupos homogêneos dentro desses estratos diferentes para dar conta de uma resposta que seja estatisticamente significativa para você. Se você chegar para mim e falar assim, não, Nair, eu quero uma pesquisa só no contexto geral do município, eu diria para você que a gente vai fazer aí em torno de 700 a 800 entrevistas na cidade de Taubaté. Isso garante uma margem de erro ali de 3,5 a 3,8, se for 800 ou 700, de margem de erro sobre os resultados. O que é essa margem de erro, né? A gente fala 3,5, 3,5 pontos percentuais. Quer dizer que se eu apresentar os resultados e o Miguel tiver 20% de intenção de voto e a Nair 10%, esse resultado pode ser 13,5 para mim ou 23%. Exatamente, para você. Para cima ou para baixo. Agora, o que garante
cientificamente a fidedignidade de uma pesquisa com 600 a 800 entrevistados num universo de 300 mil? Então, quando a gente faz uma pesquisa, né, seguindo todos os rigores técnicos da estatística, ou seja, a gente faz ali uma amostragem aleatória, ou seja, a gente não enviesa, todas as pessoas da cidade têm a mesma possibilidade de serem sorteadas ou escolhidas para participar dessa entrevista. A gente tem critérios de estratificação, por exemplo, a representatividade de homens, de mulheres em cada faixa etária. Se isso é garantido, a gente considera que essa pesquisa ela tem aí uma confiança de representar a realidade. É claro que toda pesquisa tem uma margem de erro, né? Mas quanto maior essa amostra, ou seja, quanto mais correta e dentro dos parâmetros populacionais nós respeitarmos, mais garantias nós temos de representar corretamente essa população. Eu costumo dar um exemplo, assim, até para os meus alunos, quando a gente conversa sobre a amostra, eu falo, veja, a gente tem uma panela de sopa, a gente está mexendo a sopa. Para a gente verificar o tempero da sopa, eu não preciso tomar a panela inteira. Eu mexo bem, ou seja, garanto que todo mundo está representado, pego uma colher e experimento. E aí eu tenho a certeza de como é que está o restante da panela, sem a necessidade de tomar toda a sopa que está contida nela. Entendi. Agora me diga uma coisa, nós tivemos um problema aí de pandemia, um problema do censo pelo BNDES, pelo IBGE, perdão, e o último censo foi 2022. Há muita dificuldade, principalmente nas pequenas cidades do interior, para se conseguir impor essa metodologia? Vocês têm encontrado essa dificuldade? Excelente pergunta, Miguel. Uma grande oportunidade estar falando sobre isso. Porque muita gente, quando olha os nossos registros, dos mais variados tamanhos de instituto que você encontra registrados hoje no TSE, muitos deles colocam lá censo de 2010. E aí, a gente, o cidadão comum, né, o eleitor, olha para aquilo e fala, mas poxa, acabou de fazer um censo, por que não usa o censo mais atualizado? O IBGE ele tem um calendário de publicações desses dados, ou seja, não é porque a gente o IBGE coletou esses dados que eles estão prontos e disponibilizados na sua integralidade. Então, muitos dos resultados são preliminares, por exemplo, a malha censitária, que é cada pedacinho, cada recorte do espaço geográfico das cidades, isso ainda é preliminar no censo novo. Então, a gente usa o censo de 2010. Uma grande dificuldade nas cidades pequenas se dá justamente por essa territorialidade, né? Esse território das cidades, a municipalidade da cidade. Porque nem todas elas têm delimitações de bairros bem corretas. Alguns loteamentos fazem divisa com o município ao lado. A área rural e a área urbana, a gente precisa mapear tudo isso de acordo com essas malhas censitárias. E às vezes a gente manda a equipe para lá porque aquele setor específico foi sorteado e aí o entrevistador chega lá e não tem mais ninguém morando ali. Sabe? Então, assim, por conta desse gap, a gente tem grandes dificuldades para conseguir coletar esses dados, principalmente nas cidades pequenas, onde esses dados, de fato, dependem da divulgação do IBGE, né? Então, a gente tem que fazer um sorteio aleatório e ter aí alguns artifícios para conseguir coletar esses dados para que essa amostra seja, de fato, representativa, né? Agora, em época de campanha também, a gente vê as redes sociais hoje tomando a frente da marcha. Hoje, todos os perfis praticamente se consideram um veículo de comunicação e criam enquetes, e criam pesquisas, e criam... Pesquisa é pesquisa, enquete é enquete. Essas enquetes, elas precisam também ter um registro, alguma coisa formalizada sob risco de pena, ou Nair?
Olha, isso é super importante. Toda e qualquer pesquisa, sondagem, enquete, que você tenha a divulgação de dados de candidatos, intenção de voto, tudo isso precisa estar registrado. E olha, quem sofre a penalidade é quem divulga os resultados. Então, assim, população, eleitor, tome cuidado, se certifique que aqueles dados que às vezes você está vinculando, que você está divulgando, que seja de uma pesquisa registrada, porque é complicado você divulgar um dado de uma pesquisa que não foi registrada, que não está registrada, você pode sofrer essa penalidade. Quem divulga sofre a penalidade, porque quem divulga a responsabilidade de certificar que aquela fonte é confiável é quem está divulgando. Então, tomem cuidado com as pesquisas. E as fake news? Eu digo isso por quê? Porque ele pode colocar lá que essa enquete que ele realizou foi realizada pela Paraná Pesquisas. Como é que vocês do Instituto Paraná Pesquisas se precavêm com relação a isso, Nair? Olha, isso é inerente, né? A gente está no mercado, a gente tem uma certa projeção, um nome que ainda bem que a população deu essa confiança ao Instituto Paraná Pesquisas e hoje a gente tem uma credibilidade que é devida a quem consome os nossos dados. A gente sofre isso, recebe semanalmente e-mails de pessoas perguntando, olha, saiu aqui uma pesquisa sobre intenção de voto na minha cidade, essa pesquisa é de vocês e tal. A gente fala, não, essa pesquisa não é nossa, né? Todas as nossas pesquisas, todas as pesquisas divulgadas pela Paraná Pesquisas encontram-se no nosso site. Então, a gente fala, se não estiver no nosso site, não confie, né? A gente fala, a gente tem um QR Code, a gente tem alguns instrumentos de segurança nos nossos registros para garantir que aquela pesquisa realmente é real. Então, a gente tem o QR Code, tem o número do registro no TSE. Então, quando a gente recebe, por exemplo, esse tipo de informação, olha, saiu aqui na cidade uma pesquisa de vocês, a gente, não é. E denuncie as autoridades competentes, porque se trata de uma pesquisa falsa e isso é uma desinformação ao processo eleitoral. E prejudicial. Agora, para a gente elucidar, a Justiça Eleitoral, ela tem a sua fiscalização própria. Mas para agir em cima dessas fake news, Nair, todas as campanhas têm, vamos dizer assim, um corpo jurídico. A Justiça Eleitoral ela precisa ser provocada para poder tomar uma atitude com relação a essas fake news? O mais comum é que sim, ela é provocada. Até porque todos os atores políticos, todas as pessoas envolvidas nesse processo eleitoral estão muito atentas a pesquisas políticas, a pesquisas de intenção de voto. Então, todo o corpo jurídico das campanhas estão muito atentas às pesquisas e, normalmente, são eles que pedem esse questionamento. Mas qualquer cidadão, qualquer eleitor ou eleitora que queira pedir algum esclarecimento pode fazer isso junto aos tribunais regionais eleitorais. Aí sim, os tribunais regionais da sua cidade, do seu estado, você pode sim fazer algum questionamento ou alguma denúncia. Brasil, a cada 2 anos, nós vivemos uma eleição. Você, como uma CEO de uma grande instituição de pesquisas, diria que a legislação nacional, a legislação brasileira hoje, nessa nova camada 2024, ela garante essa credibilidade, ela garante essa segurança nas eleições, né? Olha, é um instrumento, é uma forma de regulamentação, né? É claro que os institutos também precisam estar sempre à frente, inclusive da legislação, para garantir e mostrar, né, disponibilizar à população o seu trabalho de maneira mais transparente possível. Então, assim, por mais que alguma informação seja pedida pela legislação, o nosso instituto, por exemplo, o grupo que eu represento, ela está à frente. Algumas das solicitações que foram feitas e adicionadas a essa nova resolução, nós já tínhamos como prática. Então, assim, sistema interno de controle e verificação, as auditorias das entrevistas, os relatórios divulgados de pesquisas registradas estão sempre à disposição da população.
Então, assim, é claro que a legislação ela precisa ser revista e é revista a cada ano eleitoral para garantir que essas novas camadas, esses novos artifícios ou novas ferramentas, redes sociais, internet, inteligência artificial, por exemplo, sejam adicionadas a essa resolução para que ela se torne cada vez mais completa. Mas os institutos que estão no meio desse processo, eles precisam também se adicionar, né, essas camadas, até antecipando a uma atualização da resolução. A complexidade de mídia que nós vivemos nos dias de hoje complica um pouco essa situação, né? Muito, e assim, essa também é a responsabilidade, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente utiliza esses resultados, como a gente faz uso desses dados, né? A pesquisa, ela traz um retrato do momento. Então, assim, a gente já viu algumas publicações de pesquisas que a diferença era 2%, mas o gráfico mostrava uma diferença gigantesca, né? Tipo, a diferença era 2%, mas a barrinha de um candidato estava super acima do outro, gráficos desproporcionais, manchetes muito sensacionalistas. Então, a gente precisa também tomar cuidado e ter a responsabilidade, porque o nosso trabalho, eu costumo dizer, o meu trabalho é um trabalho, acima de tudo, social, né? De uma relevância social gigantesca. A gente não é que nós interferimos no processo eleitoral, mas a gente retrata a opinião pública, e que é mais responsabilidade do que retratar a voz dos brasileiros antes das urnas. Isso é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente consegue diferenciar? A gente, que eu digo, eu enquanto consumidor de pesquisa, enquanto jornalista também, eu posso ser aquele que solicita a pesquisa para um veículo de comunicação, assim como as pessoas que coordenam campanhas eleitorais. Como você diferenciar os institutos que são realmente mal intencionados daqueles que prezam pelo trabalho, por levar uma informação correta? Há como a gente conseguir diferenciar isso, Nair? Olha, tem algumas formas. Por exemplo, a gente tem a própria legislação. Um instituto que está registrando uma pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral e atendendo todas as diretrizes, todos os guidelines da lei, ele já tem algum conhecimento. Além disso, a gente precisa também saber quem é esse instituto, aonde ele atua, como que ele faz, né? Trabalhar a questão também das informações que ele disponibiliza, a transparência com que ele trata da sua técnica e do seu método. Hoje, por exemplo, o Instituto Paraná Pesquisas, quando registra uma pesquisa, ele inclusive disponibiliza no registro as fontes, os links da internet de onde nós tiramos os parâmetros da população. Então, assim, sempre estejam atentos. E eu não digo isso assim só aos grandes institutos, aqueles que têm maior nome, tem muita gente boa e muita gente séria, que às vezes não tem uma grande trajetória, mas está muito séria, muito bem intencionada, com uma direção muito de professores, de gente acadêmica. Então, assim, é muito importante que a gente verifique que tipo de informação, a qualidade da informação, a qualidade do questionário que é disponibilizado, que tipo de perguntas se faz. Questionário é uma coisa muito complicada. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo perguntas de qual é o problema da cidade para depois perguntar em quem vota, influenciando a forma como você coleta a informação. Então, tudo isso é um soma de fatores para que você verifique qual é a índole desse instituto. E é isso, e índole a gente nem fala do tamanho da trajetória desse instituto. Às vezes é a qualidade daquilo que ele fornece para a população em termos de transparência. Tá, eu vou encerrar essa entrevista pedindo para você contar um segredinho para a gente. Tá previsto ou vocês já fizeram alguma pesquisa recentemente aqui na cidade de Taubaté? Recentemente não, mas assim, a gente gostaria muito de fazer e estamos à disposição. Tem nada previsto por enquanto? Não, por enquanto não. Mas assim que tiver, a gente avisa os amigos aí. Então tá bom. Nair, eu queria agradecer muito a disponibilidade,
parabenizar pelo trabalho, são mais de 35 anos, né? No mercado, adquirindo credibilidade e uma boa jornada, né? Porque campanha eleitoral deve ser uma loucura realmente fazer a amostragem do país inteiro. E eu agradeço muito a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. Muitíssimo obrigada, agradeço imensamente o convite, me sinto honrada de falar um pouquinho do nosso trabalho e agradecer aí pela confiança que todos vocês depositaram na nossa palavra. Um abraço. Conversamos. Um abraço. Falamos com a Nair Quintanilha, que é a CEO do grupo Paraná Pesquisas. E nós voltamos com você, Ana Laura. Obrigada, Miguel. Quero agradecer também a Nair pela disponibilidade. Foi ótima essa entrevista. Com certeza a gente vai falar muito agora sobre campanha eleitoral, sobre eleições daqui para frente. E olha, eu vou te convidar a ficar ligado aqui na nossa programação. Hoje tem estreia, tem novidade aqui na TV Câmara. E para falar sobre isso, eu convidei o nosso apresentador Josivaldo Oliveira, que vai contar para a gente o que vem por aí. Oi, Josivaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Boletim Câmara. E aí, conta pra gente, o que tem de novidade? Oi, Ana, bom dia para você, para os nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar aqui do Boletim Câmara. Imagina. O que vem por aí? Conta pra gente. Bem, hoje tem estreia aqui na programação da TV Câmara Taubaté. É o Boa Tarde Taubaté. A partir de hoje, né, todas as quartas e quintas-feiras, a gente tem um encontro ao vivo a partir das 2 da tarde. Na terça-feira também a gente vai ter o Boa Tarde Taubaté, mas com horário mais reduzido, porque ele traz o assunto da semana, né, o resumo da semana, o que aconteceu aqui na Câmara. E a gente tem a futura previsão de mudança de horário das sessões ordinárias para 2 da tarde. Então, o nosso programa na terça começa mais cedo. Mas toda quarta e toda quinta, a partir das 2 da tarde, Ana, a gente vai trazer em tempo real tudo que está acontecendo aqui na cidade de Taubaté, as notícias atualizadas, as informações do trânsito, do tempo, as notícias dos principais portais de notícias também do Brasil e do mundo, tudo que está acontecendo. Além disso, a gente traz convidados para entrevistas ao vivo. E eu já vou fazer um spoiler, Ana, do que vai acontecer aqui hoje, porque hoje é 7 de agosto, nesta quarta-feira, e é o Dia Nacional do Documentário, e a gente vai conversar com um documentarista aqui da cidade de Taubaté, bem famoso, que é o Dimas, que inclusive já participou aqui do Boletim. Que coisa boa, então tem bastante novidade por aí. Eu agradeço a sua vinda e quando tiver mais novidade, já está convidado a voltar aqui e participar com a gente. Eu que agradeço, Ana, e também já deixo o convite para você participar futuramente do Boa Tarde Taubaté comigo. Com certeza, estarei aí assistindo, mas venho também assim que possível. Obrigada mais uma vez. E hoje também, às 18 horas, às 6 da tarde, você acompanha ao vivo o Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter. Não perca, tem muita coisa boa sendo preparada para você. E eu aproveito também para agradecer a sua companhia aqui no Boletim Câmara. Essa foi a nossa edição ao vivo dessa quarta-feira, dia 7 de agosto. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Um ótimo dia para todos e até mais.